Olá pessoal, eu quero falar para vocês uma coisa que hoje a lição para mim está muito boa mesmo. Eu estava até comentando ali com o Carlos antes da gente sentar aqui de frente para essa câmera para poder falar que a Bíblia me empolga mesmo. E hoje nós continuamos com a nossa lição Senhor das Nações, baseada em Amós e Obadias, e o nosso verso: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E eu acho que nós estamos chegando no ápice do contexto da lição. Que hoje a lição diz assim: o encontro de Israel com Deus. Está baseado no texto de Amós 4,12, que é um dos textos que tem uma profundidade teológica muito grande. E diz assim, o final do texto, a gente vai ler o início e dizer lá: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O interessante é que o rei Salomão, por ocasião de quando ele fez o templo, ele falou: Israel, quando pragas vierem sobre ti, quando doenças vierem sobre ti, quando tudo estiver adverso, clame ao Senhor teu Deus, estende a tua mão em direção ao templo e o Senhor teu Deus te ouvirá. E isso é muito interessante. Quando as coisas estiverem complicadas, quando tudo já estiver no fim, quando você não estiver mais, clame ao Senhor teu Deus e Ele te ouvirá. Só que tem uma coisa interessante. Esse texto ele foi dado no momento em que o profeta Amós percebeu que Israel não tinha mais solução, que Israel não iria se converter do seu mau caminho. E olha só o início desse texto, como ele é aterrorizador. Abre sua Bíblia em Amós 4,12. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei, e já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o Senhor seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Misericórdia. Você já viu aquela coisa assim, da mãe que dá 3 chances ao filho, e quando chega a 3ª chance ela diz assim: pronto, agora já deu para você. Daqui a pouco a gente vai conversar, e a conversa é madeira, meu. Eu me lembrei disso enquanto eu estava lendo esse texto aqui, e me lembrei o quão aterrorizado eu ficava. Já apanhou muito, hein, pai? Já tomei umas surras já. Eu me lembrei do quanto eu ficava aterrorizado de imaginar essa coisa do prepare-se que daqui a pouco a gente vai conversar. E é justamente isso que o profeta sugeriu para Israel. E tem uma coisa mais interessante. A mesma citação que Amós começou nesse texto é a mesma de quando Deus apareceu no Monte Sinai para Moisés, para entregar as tábuas da aliança, que Deus falou assim: mande o povo tirar tudo, limpar tudo de ruim que tem lá, que eles entregaram argolas, entregaram tudo, desfez de toda a bagaceira que eles tinham lá para poder se encontrar com Deus. É o mesmo sentido aqui, só que o interessante é que nesse contexto já era o juízo. E agora, olha gente, quando eu faço uma pergunta por causa nos vídeos, a gente não ensaia antes não. É pegadinha mesmo da hora, sabe? E a lição trouxe essa pegadinha pra gente hoje, e a lição pediu pra eu fazer o seguinte: eu fiz ali comigo mesmo, mas eu vou fazer com o Carlos. Carlos, se hoje você ouvisse a voz de Deus mesmo dizendo assim: por isso, Carlos Alberto, eu o castigarei, e já que vou castigá-lo, prepare-se para encontrar comigo. Eu, o Senhor, falei isso. O que você faria? Qual seria a sua resposta? Você tem em mente assim... A princípio traria meio que um temor, porque querendo ou não, sabemos do poder de Deus e sabemos que Ele nos julgará. Então o fato de pecarmos e sermos obrigados a receber o castigo sobre esses pecados nos faz temer qual será esse castigo e nos faz, assim, muitas vezes repensar o que fazemos. Então, particularmente quando eu ouço um texto desse vindo em relação a mim, eu paro para pensar no que eu tenho feito de errado e como evitar esse castigo, né? Como me preparar para não passar por esse castigo. Pois é. E mais uma coisa interessante, que a própria lição nos deu, uma resposta que pode ser mais confortadora do que qualquer temor que possa vir. Romanos 3. A partir do versículo 22, mas eu gostaria de ler o versículo 25 e 26, que o Carlos poderia dar essa resposta para Deus, e é a resposta que eu também daria hoje. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem
em Jesus Cristo. Prepara-te, Jair, para te encontrares com teu Deus e naquele dia dizer assim, olha, pelos méritos de Jesus Cristo, pelo mérito de Jesus Cristo, Deus, o Senhor pode me aceitar porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Que mensagem maravilhosa! Ao mesmo tempo que o profeta disse, prepara-te, Israel, o castigo vem, a própria palavra de Deus depois vem e diz assim, não, olha, mas se você crê em Jesus, você não tem o que temer. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, então, para que temer? Amém, por isso, né? Pois é. Estudaremos agora o âmago da questão, ou seja, a essência de toda essa questão que nós temos estudado durante toda essa semana. Quando nós fazemos o bem, uma obra beneficente a alguma pessoa, tanto a pessoa que recebe o ato é beneficiada como nós. Quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos deixando de lado nossos problemas pessoais e estamos tentando ajudar o próximo. E quando nós conseguimos fazer isso, a satisfação que nós temos de ver o resultado daqueles problemas também é algo que nos ajuda e nos motiva também a resolver os nossos. Quando nós fazemos o bem, o corpo responde de forma a estimular a mente e vibra todo o corpo, ou seja, faz bem para todo o corpo. Quando nós olhamos uma pessoa que ela faz o bem, o rosto dela, o semblante dela é iluminado de alegria. Nós percebemos uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais radiante. Já uma pessoa que é egoísta, só pensa em si, não se preocupa em ajudar o próximo, não está nem aí para os problemas do próximo, nós vemos uma imagem de tristeza, um ser deprimido, abatido. Ou seja, o que nós fazemos reflete em nossa aparência e no que as pessoas veem de nós. É muito bom quando nós conhecemos uma pessoa que transmite alegria, que transmite aquela paz. Então, nós precisamos fazer isso, estar ajudando ao próximo para poder também assim estar transmitindo essa alegria e esse amor que é de Deus, né, que provém desse Deus. Uma pessoa que ela pratica o ato de bondade sem buscar algo em troca, ela está demonstrando o Deus que ela serve. Jesus Cristo veio aqui somente para servir. Verdade. Foi o que ele fez. Pelo contrário, se você, como eu já falei, é egoísta e só pensa em si, você está refletindo a imagem do inimigo que só veio para causar destruição e para trazer o orgulho próprio, o orgulho pessoal. Ao lermos Mateus 25, 42, 43, nós vemos que Jesus Cristo fala, eu tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste o que beber. Aí nós já vemos a questão da falta de humanidade demonstrada através de não querer fazer o bem. É algo que demonstra esse verso. Nós temos que, além de buscar fazer o bem, lembrar o seguinte, lembrando um pouco do trimestre sobre origens, nós somos mordomos de Deus. Deus criou todo esse planeta. Além da natureza, Deus criou o ser humano. Nós, como mordomos, temos que cuidar principalmente do ser humano, fazendo o bem. Só lembrando, Deus morreu por quem? Por nós, seres humanos. Então nós somos a parte mais importante da criação. Então é dever nosso, como mordomos, cuidar também do próximo e fazer o bem. Que nós possamos estar assim, com esse estudo, buscando ajudar ao máximo aquelas pessoas que estão ao nosso alcance. E que nós possamos assim, através dessa ajuda, estar levando o amor desse Deus que nós servimos, que é um Deus que só veio servir. E assim está preparado para o grande dia, né? O dia que faz parte da preparação. Pois é. Até amanhã, pessoal. É isso aí.